Olá, pessoal, vamos deixar essa aula gravada aí. Então, hoje eu vou abordar com vocês a parte das documentações técnicas, né? Então, toda a parte de instalação, manutenção, a OS, ela é primordial, né? Porque ela é um documento ali que norteia toda a operação, seja a manutenção, qualquer coisa ali dentro da indústria. Então, ela é de vital importância. A gente vai falar sobre ele aí, certo? É, bom, e o que engloba também a questão da documentação técnica, né? A chamada OS, propriamente dita, permissão de trabalho, as responsabilidades, planejamentos de atividades e análise preliminar de risco. Bom, então a OS, pessoal, né, iniciando por ela aí, ela informa ao trabalhador os riscos inerentes a um dado serviço e os procedimentos necessários. Ela tem que ser desenvolvida pelo gestor e conter as informações que vão ser imprescindíveis para a realização da tarefa, priorizando conceitos ligados às normas de SST, né, que é saúde e segurança do trabalho. E por outro lado, né, a contrapartida do trabalhador, ele tem que certificar que os passos descritos estão de acordo com o serviço. Se ele vê que não é algo ali incoerente, né, é claro, geralmente quem está gerando a OS, o gestor, já tem uma própria vivência, né, já é aquela pessoa que já esteve, como diz assim, do outro lado. Mas às vezes se tiver algo incoerente, aquele trabalhador ele pode apontar também aquilo que pode, principalmente, comprometer a sua segurança e dos demais também. Bom, e a OS também ela vai exigir, como todo acordo, né, ele a assinatura tanto do gestor que elaborou quanto do trabalhador. Então fica documentado que o colaborador, né, que todos que assinaram têm total responsabilidade caso haja algum acidente. Então, por exemplo, as informações a seguir devem compor a OS. Então, auxílio no compartilhamento de dados sobre os equipamentos e materiais utilizados, verificação da qualidade do serviço executado pelo trabalhador, já que vai estar descrito na OS de quem realizou a tarefa. Registro de informações que auxiliam no controle financeiro de estoque, controle de produtividade, etc. E as informações a seguir também têm que compor essa. Então, é o nome e função do trabalhador, descrição do serviço a ser realizado, EPIs e medidas obrigatórias, os pré-requisitos necessários para a realização da tarefa, o procedimento em caso de acidente, termo de responsabilidade e os recursos para a realização da tarefa. Também tem que ter a assinatura do gestor e trabalhador e a data de emissão da OS. Então, são, vamos dizer assim, os componentes principais aí de uma ordem de serviço. E conforme também a NR34, a gente gera também a chamada permissão de trabalho. Então, ela é um documento escrito contendo o conjunto de medidas de controle para visar determinar o desenvolvimento do trabalho seguro, além das medidas de emergência e resgate. Então, ela tem que ser elaborada e padronizada pela empresa, né? Ou seja, principalmente empresas de grande porte. E ela tem que ter base e foco total no ambiente onde o serviço vai ser executado. Então, vai variar de setor para setor. Pode ter setor que vai ter mais periculosidade, outros de menor periculosidade. Então, vai depender. Então, né, cada lugar vai ter um risco ali, seja ele maior ou menor. Em cada lugar também, então, vai priorizar os detalhes e as particularidades que possam gerar o risco. Então, os trabalhadores que recebem essa permissão de trabalho têm que permitir, devem seguir o que está sendo observado, ou seja, tem que estar rigorosamente o que está feito ali, não pode ser feito nem mais nem menos, tem que ser rigorosamente ali. Porque, principalmente, a permissão de trabalho, ela envolve majoritariamente as permissões em trabalho de grande risco. Então, após apontar na permissão de trabalho os possíveis riscos, os trabalhadores também comunicam ao operador responsável pela área que foi identificado, discutem possíveis instruções para que se tenha total segurança durante o serviço. E a permissão de trabalho, ela pode restringir também tanto o acesso à área de trabalho quanto o acesso a equipamentos utilizados no serviço, que possam gerar algum risco. Então, ele deve ter validade limitada, a duração da atividade e ela é restrita ao turno de trabalho. Então, ela não é muito prolongada. Geralmente, ela é de um dia ou poucos dias ali. Então, por exemplo, uma dos maiores perigos que a gente tem, por exemplo, é trabalho em altura, que causa, né, acidentes fatais.
A NR35 ela vai abordar sobre o trabalho em altura. Então, nele vai estar descrito planejamento, organização e execução para trabalhos nessas condições. E também toda o treinamento necessário para as pessoas que vão operar nesse tipo de trabalho, né? Então, por exemplo, acima de 2 metros já é considerado um trabalho em altura. Então, mesmo em 2 metros já é considerado altura, porque já tem risco de gravidade, né? Uma queda de 2 metros já é deveras perigoso, dependendo da ocasião. Bom, e a SNR ela vai atribuir as responsabilidades do seu cumprimento, tanto para o empregador quanto para o trabalhador. Então, quanto ao empregador, quais são as responsabilidades? Garantir a implementação das medidas de proteção, desenvolver uma rotina para os processos em altura, realizar o planejamento prévio da atividade em altura e abortar sua realização caso encontre algum risco, assegurar que as atividades tenham sempre supervisão e assegurar a organização e arquivamento das documentações previstas em norma. Então, ao trabalhador, as principais responsabilidades são cumprir as disposições regulamentares dos procedimentos indicados pelo empregador, recusar a atividade ou interrompê-la, caso visualize alguma condição ou que possa gerar risco grave ou iminente à sua segurança e saúde, e cuidar para que terceiros não sejam afetados por suas ações ou omissões durante o trabalho em altura. Então, esses são os direitos do empregador e do empregado. E, além disso, né, como eu falei, precisa que o trabalhador passe por treinamento e capacitação. Então, o empregador tem que fornecer todo o treinamento adequado. E então é necessário um curso de capacitação e aprovação, tanto em treinamento teórico e prático, para que então o trabalhador seja capaz ali, tenha as capacidades para realizar o trabalho nessas condições que consideradas aí perigosas. Bom, então para uma boa execução aí de qualquer trabalho, a gente precisa planejar as atividades. Então planejar as atividades, com ele eu também escolha os melhores EPIs, né, e EPCs para execução de determinado trabalho, determinada tarefa. Então, indo para o contexto da NR35, vai informar que a análise de risco tem que preceder todas as atividades, na verdade, para qualquer NR, para qualquer atividade que envolva risco. Então, consideram então o local do serviço, o isolamento e sinalização da área, pontos de ancoragem, condições meteorológicas, todos os detalhes referentes ao uso de EPIs e EPCs, risco de queda de materiais e ferramentas, a forma de supervisão, entre outros aspectos. Então aqui, os EPIs então, têm que estar de acordo com a utilização dependida, considerando seus limites de uso ajustados ao peso e altura do trabalhador. Então aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, capacete jugular, mosquete, arreios, ancoragem, polias, braçadeiras de corda, né, sensores e as cordas. Então, praticamente ali, por exemplo, um rapel usa esses mesmos aí. Um deles também vale para o trabalho em altura. Bom, uma outra norma também, pessoal, que é bem comum é o NR33, que é o trabalho chamado espaço confinado ou subterrâneo. Então, ele define espaço confinado é qualquer área ou espaço não projetado para ocupação humana, ou seja, não é adequado para o convívio humano, né? O ser humano não pode viver ou sobreviver naquele tipo de área. Então, é meios limitados de entrada e saída, além de ventilação insuficiente para remover contaminantes ou com deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Então, para um local ser considerado um espaço confinado, ele tem que atender todos esses requisitos aqui, ó. Então, por exemplo, o pessoal que, né, trabalha no encanamento industrial pode realizar algumas tarefas em alguns locais que são considerados espaços confinados. Bom, então, como todo trabalho tem um risco envolvido, então, tanto é para NR35 para altura quanto para espaço confinado, eu preciso realizar a análise preliminar de risco, a APR. Ela é justamente feita para identificar riscos. E ela avalia os riscos potenciais, né? Então, quais são os riscos, as suas causas e consequências. Eu sei qual que é o risco, as causas e consequências, qual que é o plano de ação para estabelecer um controle,
né? Para mitigar, a gente sabe que não zera, mas o que fazer em caso aconteça? E quais são as ações para evitá-los ao máximo esses riscos e suas consequências? Bom, e a maioria que a gente sabe são invisíveis esses riscos. Por exemplo, atmosferas explosivas. Então, no espaço confinado tem vapor. Não posso simplesmente acionar ali por exemplo, um isqueiro, um fósforo. Posso explodir o local. Fagulha, pode, uma fagulha gera combustão, explode o ambiente, né? É, no ambiente lá, por exemplo, é amônia. Ou para lugar ali com amônia, eu tenho que usar uma roupa especial, porque a amônia não tem cheiro. Se eu respirar ela ou ela penetrar na pele, passar na pele, você pode estar sujeito então a envenenamento, a contaminação por amônia. E é letal. Então tem que saber qual o risco ali envolvido, quais são as consequências, causas e consequências e como fazer para estabelecer o controle. Bom, e a NR33 ela vai estabelecer um papel específico para cada profissional nos ambientes de espaço confinado, né? Ou seja, não vai ser todos fazendo a mesma coisa, então são papéis distintos. Então, por exemplo, os profissionais responsáveis pela execução da atividade devem ser compostos pelas seguintes funções. Então, a gente tem o responsável técnico, tem como principal função identificar os espaços confinados, elaborar e coordenar a gestão de saúde, segurança e trabalho, definir as medidas de isolamento e sinalização. O supervisor de entrada vai ser aquele funcionário capacitado que vai ter a responsabilidade de preencher e assinar a permissão de trabalho ou entrada. Então, ele avalia se as condições de entrada são aceitáveis e presentes na permissão de entrada. Trabalhador autorizado, funcionários que recebem autorização da empresa para trabalhar no espaço confinado e têm conhecimento dos riscos e formas de controle da área. Então, o número de trabalhadores é determinado segundo a análise preliminar de risco e sempre será de no mínimo 2 trabalhadores. Então, nunca pode entrar um sozinho ali. Sempre tem que ser aos pares. Caso um tenha um problema, tem um outro ali para socorrer. E além desses dois, a gente tem um vigia. Esse trabalhador fica de fora do espaço confinado e é responsável pelo acompanhamento, comunicação e ordem de abandono para os trabalhadores autorizados. Ou seja, ele é uma espécie de um guia ali mesmo que fica, opa, sai daí, né? Opa, finalizar. Então, ele tem, então, além de um segundo dentro do local, que fica confinado, tem um terceiro ali de fora, que é um observador, ou até mais. E além disso, a NR33 ela vai abordar algumas medidas técnicas de prevenção que devem ser adotadas durante o trabalho nessas áreas. E elas podem ser, então, identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados para evitar a entrada de pessoas não autorizadas, antecipar e reconhecer os riscos nos espaços confinados, proceder à avaliação e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos, implementar medidas necessárias para a eliminação e controle dos riscos atmosféricos em espaços confinados, avaliar a atmosfera nos espaços confinados antes da entrada de trabalhadores para verificar se o seu interior é seguro, manter condições atmosféricas aceitáveis na entrada e durante toda a realização dos trabalhos, monitorando, ventilando, lavando ou inertizando o espaço confinado, monitorar continuamente a atmosfera nos espaços confinados nas áreas onde os trabalhadores autorizados estiverem desempenhando as suas tarefas, para verificar se as condições de acesso e permanência são seguras, proibir a ventilação com oxigênio puro, testar os equipamentos de medição antes de cada utilização e utilizar equipamento de leitura direto, intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibrado e protegido contra emissões eletromagnéticas ou interferências de radiofrequência. Bom, então, assim como no trabalho em altura, pessoal, o trabalho em espaço confinado também requer uma formação prévia. Então, eu preciso treinar o meu trabalhador também para isso, tanto teórico quanto na prática. Então, cabe ao trabalhador também colaborar com o cumprimento da NR33. Então, utilizar adequadamente os meios e equipamentos fornecidos pela empresa, comunicar ao superior situações de risco encontradas e cumprir a risco os procedimentos e orientações obtidas durante sua capacitação, com vistas à segurança de si mesmo e aos demais. Certo, pessoal? Então, essa é a parte da documentação técnica, né, que envolve, então, a, orga- a ordem de serviço, a permissão de trabalho, conforme principalmente as NRs que regem as diferentes atividades
laborais aqui no Brasil. Bom, pessoal, continuando então, aqui a gente vai falar um pouco da parte de projeto. Então, quando a gente está instalando as tubulações industriais, a gente está partindo de um desenho. Esse desenho vem de um projeto. Então, esse projeto vem desde um croquis, passando por um pré-projeto, passando depois pelo projeto básico e depois pelo projeto executivo. Então, cada uma dessas etapas de projeto agrega mais alguma coisa, como valores, considerações do cliente, de suas devidas aprovações. Então, passou o projeto executivo é a última etapa, então, onde a gente dimensionou tudo e passa por uma aprovação do cliente. O cliente aprovou, a gente passa para a execução daquele projeto. Então, aquele projeto tem que ser devidamente bem feito para poder ser bem executado. Então, todo projeto ele vem ali ah, com simbologias e eu preciso saber ler essas simbologias. E nos projetos de tubulações, a identificação dos tubos é feita através dos símbolos gráficos. Então, a norma 59 da Petrobras é a mais comum utilizada de base para a elaboração desses desenhos. Então, principalmente no desenho de tubulações, a gente vai ver aquela perspectiva isométrica, né? A gente vai ver ali, não ela em 2D, mas ela em perspectiva 3D. Então, a gente vai ver as curvas mais ou menos inclinadas, mas a gente sabe que é reta e ela vai fazendo as curvas ali para a gente entender, por exemplo, um 3D desse desenho, desse projeto. Então é necessário que a gente tenha o conhecimento desse tipo de representação. Então, por exemplo, o tipo de ligação soldada, roscada e solda de encaixe, se ela é flangeada, se ela é com ponta e bolsa, por compressão ou por engate rápido. Além disso, a gente tem as curvas, né? Então, por exemplo, curva de 45 graus, se ela é flangeada, se ela é de solda de topo, se ela é roscada e solda de encaixe, ou se ela é ponta e bolsa também. Assim como os T's, né? Flangeada, solda e topo, roscada e solda de encaixe, ponta e bolsa. As uniões, a gente tem simplesmente a união roscada e solda de encaixe. E a redução concêntrica é que ela tem o mesmo centro. Então, também ela tem flangeada, do tipo solda de topo, roscada e solda de encaixe, ponta e bolsa. O mesmo também para redução excêntrica, né? A gente tem um flange cego, por ligação solda de topo, a flange de pescoço, também por ligação solda de topo, o flange sobreposto por solda de topo, o flange roscado para solda de encaixe, né? Então, é próprio para ligação roscada e solda de encaixe, e a flange de virola, que tem essa simbologia aqui. Simbologia de válvulas, né? Então, a válvula borboleta, a gaveta, a esfera, a globo, a válvula marcha e a válvula de retenção. Bom, então nos desenhos de projeto de tubulação, pessoal, a gente tem que ter uma sistemática de identificação de todas as tubulações. Essa identificação não é só para facilitar a concepção, mas é para facilitar a montagem. Como eu falei, a gente vai partir de um desenho para fazer a instalação dessas tubulações. Então a gente cria pelo menos 5 tipos de desenhos. Então pode ser fluxogramas de detalhamento, fluxogramas de processo, planta baixa e elevação isométrica. Então a gente tem, por exemplo, aqui o fluxograma de tubulações. Então a gente tem a sequência e quais são as tubulações. Está vendo que elas têm uma codificação própria aí, ó? Isso é conforme norma, conforme o projeto. O isométrico é para a gente ter uma noção mais ou menos 3D do funcionamento. Ó. Então, por exemplo, simbologia lá de flanger, então sei onde é flange, solda, né? É, ele auxilia principalmente na hora de fazer as curvas, né? Então, se eu tenho que fazer uma curva assim, depois fazer ela, né? Eu tenho que fazer para saber principalmente fazer as curvas corretas nos T's nos T's e nos chamados cotovelos, né? Bom, então também contém o trecho de tubo, válvulas, seus acessórios, né? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem aí ó, a operação com a esmerilhadeira, principalmente para realizar cortes de baixo ou gerar acabamentos nas superfícies metálicas. Deixa eu compartilhar um som só para vocês. Tá.
A escolha dos discos é feita de acordo com a operação que se deseja fazer e é determinante para que se alcance o resultado da peça de trabalho. É necessário que se conheça a potência do equipamento, o tipo de material do tubo, o tipo de operação e o acabamento. Fique alerta, nunca se deve substituir um disco de uma operação específica por outro, ou seja, usar um disco de corte numa operação de desbaste ou vice-versa. Prender a peça em uma superfície estável, como em uma morsa, por exemplo, é muito importante durante o trabalho com a máquina, já que ela irá garantir segurança ao processo. Durante o processo de uso da esmerilhadeira, ela deve ser movida de modo perpendicular ao longo da superfície do objeto para a parte inferior do objeto de trabalho. Assim, acaba evitando que o equipamento ricocheteie e o disco deslize. A posição de uso da esmerilhadeira também é importante. É necessário que o equipamento esteja posicionado de tal forma que os detritos da operação sejam jogados em direção ao chão. Algumas medidas de segurança são válidas durante o uso do equipamento. Fique atento também durante a troca de discos. É necessário que você desligue totalmente o equipamento e o tire da tomada. Bom, é isso aí, pessoal, que eu queria falar aí hoje. Faça então as atividades ali, o questionário, certo? A gente tem a avaliação final aí. E na próxima aula a gente tira as dúvidas aí, tá bom, pessoal? Então é isso aí, finaliza a aula aqui por hoje. Desejar a todos então uma boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima.